Pessoal, sou Eduardo Eulálio. Hoje irei falar de uma leitura imperdível, que é a do livro Bagageiro, do Marcelino Freire. É o seu mais novo trabalho. O Marcelino é um escritor pernambucano, radicado aqui em São Paulo, tanto por escrever obras incríveis, quanto por ele ser o idealizador e curador da Balada Literária, que é um evento onde é homenageado algum escritor ou escritora da contemporaneidade ou clássico, e é uma grande oportunidade do público leitor transmitir e compartilhar conhecimentos, informações acerca da arte e da literatura em específico. E em Bagageiro eu ia até falar que é mais um livro de contos, porque o Marcelino escreve muitos contos. As suas obras são, em maiorias, coletâneas de contos. Porém, não se pode falar dessa forma porque há toda uma particularidade na estrutura desses contos. Tanto é que ele intitulou os contos de ensaios. Então, o leitor vai encontrar o ensaio sobre os outros, ensaio sobre a televisão, ensaio sobre a educação, ensaio sobre o futuro e assim por diante. E intercalando esses ensaios, o autor inseriu aforismas, frases, ditados, trocadilhos, que são, na verdade, uma grande oportunidade de aproximação do autor com o seu público leitor, porque nessas frases diversas ele contém informações acerca de escritores que o leitor pode identificá-los como sendo influências na obra do autor, porque é comum o leitor de determinado escritor ter essa curiosidade, em quem será que o escritor se influencia para escrever tal obra, quem são suas grandes admirações literárias. E aqui o Marcelino se permite essa aproximação com o seu público leitor. Nessa parte das frases, dos aforismos, eu vou até citar alguns exemplos. Vamos lá. Eu só ganhei o prêmio Jabuti porque confundiram contos negreiros com navio negreiro. Para ganhar prêmio, quero escrever um livro chamado Grande Sertânia, Veredas, A Paixão segundo GLS. Eu pareço Mãe de Ná. É tanta coisa que eu falo aqui que uma hora eu acerto. Conto, outono. Crônica, verão. Romance, inverno. Poesia, não é primavera. Acertar é um erro. Quer ver? Escuta. Francisco Alvim. Estava entre aspas e quem escreveu essa sentença foi Francisco Alvim. Então, outro. Eu compraria títulos como Abraçada ao Meu Rancor, Medusa de Ray-Ban, Biofobia, Dois Perdidos numa Noite Suja, Somos Mais Limpos pela Manhã, Lamê, O Cheiro do Ralo. Ainda escrevo um livro chamado O Cheiro do Rabo. Marcelino, sempre gostando de polemizar um pouco, de tirar o leitor de uma zona de conforto, de provocar. E Bagageiro é incrível. Foi o livro escolhido pelo grupo de leitores, de leitura a qual eu participo, para ser discutido nesse mês de outubro. E tivemos uma discussão muito satisfatória. E foi incrível também o fato de um texto em especial ser unanimidade entre os leitores que eu conheci e que estavam nessa roda, que é o ensaio sobre a educação. Foi o texto que eu mais gostei e muitas pessoas também. E nesse texto há uma descrição, o espaço se passa num programa de auditório, onde uma professora muito humilde, chamada Natália Negromonte, está participando desse programa, que pode ser qualquer um programa de sábado à tarde dessas emissoras dos canais abertos. Então a professora muito humilde, Natália Negromonte, está participando de uma gincana, onde ela terá que acertar 3 de 5 perguntas. Se ela acertar, ela ganharia uma biblioteca, porque na sua escola muito humilde, a própria professora fazia as vezes de biblioteca. Então, o programa de auditório é descrito aqui com todo aquele clichê, aquela artificialidade muito comum nesses programas, onde há um apresentador falastrão que utiliza frases de efeitos, clichês e quer se aparecer a todo custo.
Tanto é que ele não passa a palavra para a professora, porque há toda uma atmosfera dramática construída propositadamente nesse programa, nessa gincana. Então, para mostrar que é um programa muito inclusivo, muito abrangente, que está preocupado com a educação, esse programa seleciona estudantes das regiões mais humildes e remotas do Brasil. Então, há um estudante do Pará, o outro do Tocantins, o outro da Paraíba e assim por diante. E ambos, eles fazem perguntas para a professora, perguntas de literatura. E até uma provocação aqui no conto, porque o narrador questiona: quem sabe o que é isso? Porque a plateia aplaude, mas porque são ensaiadas as palmas, há muitos barulhos, há muita superficialidade nesse programa. Nada parece que é real, espontâneo, é tudo muito construído passo a passo para impressionar um público leigo. E muitas vezes dá certo essa construção patética. Esse drama todo é pasteurizado, digamos assim. Porque drama de verdade o leitor vai encontrar no desfecho do conto, onde toda essa atmosfera é clichê e barata, dá vez a uma atmosfera de terror, ou seja, de verdadeiro drama. Então o cenário já muda para outro totalmente perigoso, digamos assim, onde os barulhos provocados de propósito dão a vez a barulhos provocados pela violência, nessa mudança de espaço e de situação em que se encerra o conto. Até algumas pessoas que leram falaram assim: nossa, esse conto faz lembrar muito Black Mirror. Eu não assisti essa série, assim como ainda não vi nenhuma série, então eu achei o conto impressionante sem associar a essa série. Eu sei que as séries realmente algumas são muito boas, mas ainda não assisti. Mas é um conto imperdível. Ou seja, só retomando mais essa narrativa sem dar spoiler, a professora responde às perguntas de literatura, ela acerta, já que ela é uma professora muito dedicada. Mas, como não poderia faltar, nesse programa há uma pergunta pegadinha, que não é de literatura, não é de educação propriamente, que é relacionada ao mito nacional do esporte. A professora terá que acertar essa pergunta sobre esse mito, sobre esse grande herói nacional, mas é uma pergunta muito específica: em que ano nasceu o ídolo tal? Ou seja, como que uma professora de artes ou de literatura iria acertar uma particularidade dessas, a não ser que ela fosse uma fã de esportes e desse ídolo em especial. Aí sim ela acertaria, apesar dela ter as 3 opções. Mas quando seria a vez dela dar sua resposta, o leitor já transmutado, digamos assim, ou teletransportado, não encontro uma palavra mais específica, para o desfecho do conto, que já é em outro espaço, já é em outra situação, essa sim realmente dramática e até agonizante. Ou seja, não é um conto clichê, é um conto muito bem construído. Ele tem até um certo humor quando o narrador vai exemplificar as coisas clichês desses tipos de programa. E o mais impressionante é que no encontro que eu participei sobre esse livro, o autor estava presente e ele confirmou muitas das suposições que nós leitores tivemos ao ler esse conto. O que é muito gratificante, porque o leitor lê e vai construindo na sua mente: esse personagem se assemelha a fulano de tal. E essa associação, ela foi confirmada, muita gente acertou, foi confirmada pelo próprio Marcelino, e foi um encontro, foi uma discussão riquíssima. E esse conto, como eu já falei, foi o preferido de quem já leu esse livro até agora, o Ensaio sobre a Educação. E Bagageiro é uma leitura imperdível. Outro texto que eu posso destacar é o Ensaio sobre a Merda, que vai falar de uma senhora que se recusa a recolher o cocô de seu cachorro na rua. Então, é um conto muito dinâmico, muito bem construído também, porque
ele se inicia da seguinte maneira: e se um ET avistasse alguém agachado para recolher o cocô do cachorro? Quem seria o humano? Seria o cachorro ou a pessoa que está agachada limpando o cocô? Aí, só que nesse texto parece uma coisa assim um pouco... O leitor diria que se tratar de um texto engraçado, digamos, mas o debate é ampliado porque ao recusar-se recolher o cocô do cachorro, a senhora vai citar vários argumentos. Ela vai justificar a sua própria solidão, que como ela é muito sozinha, as pessoas daquele bairro são solitárias, elas precisam ter um cachorrinho e tratá-lo como se fosse uma pessoa. Porque a pessoa que questiona a mulher retrucar: eu já vi a senhora com esse cachorro numa lanchonete, a senhora trata ele como se ele fosse uma pessoa. Aquela retrucar: mas eu sou muito solitária. O narrador também cita que ele também é muito solitário, porque eles vivem numa região de classe média alta, então as pessoas possuem muitos cachorros que andam nas calçadas e que cagam lá mesmo, e alguns são educados e recolhem o cocô, outros não. Outros metem o louco mesmo, como essa senhora aqui. E o desfecho do conto é imperdível, é impressionante. Ou seja, teve toda uma discussão, um imbróglio, e quem vai acabar resolvendo a parada é o ET do começo do conto. Então, Bagageiro é imperdível sobre todos os aspectos. Há humor, há melancolia, poesia, questionamentos profundos, há os aforismas, que são um capítulo à parte, que possibilitam essa aproximação com o escritor, como eu já falei. E a pessoa que lê, é até um clichê falar, mas com certeza vai aumentar a sua bagagem literária e de conhecimento no geral. Então essa é a minha dica de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Bagageiro, do Marcelino Freire. Tchau!